não limitar Deus. Esse texto, esse versículo 41, na versão King James, ele fala que o povo de Israel, eles limitaram a Deus e impediram que ele fizesse e mostrasse toda a sua grandeza ao povo de Israel. Quando eles começaram a esquecer de Deus, se você ler todo o Salmo 78, você vai perceber atitudes que eles tiveram, que eles limitaram a Deus. Então a pergunta é: será que é possível limitar a Deus, irmãos? O Deus criador dos céus e da terra, o Deus poderoso, soberano, é possível limitar a Deus? E o Senhor diz aqui no texto que Israel limitou a Deus. E nós percebemos, irmãos, que às vezes na nossa vida nós limitamos a Deus, e Ele, nesse sentido, não pode fazer toda a grandeza dele na nossa vida. Por quê, irmãos? Às vezes crenças limitadoras, às vezes a fé errada, as palavras erradas, às vezes a passividade e tantas coisas que impedem Deus fazer toda a grandeza dele na nossa vida. Uma vez eu vi falando sobre um experimento que fizeram, pegaram um vidro e colocaram ali várias pulgas. Os irmãos sabem que quando coloca pulgas, elas já pulam e saem. E eles colocaram as pulgas e tamparam elas. E deixaram elas ali dias, 5 dias, experimento. E elas pulavam, batiam a cabeça e voltavam. Batiam a cabeça e voltavam. Depois de 5 dias eles abriram a tampa. E aquelas pulgas, elas pulavam um pouco antes da tampa, porque elas entendiam que não podia passar dali. E aí eu lembrei de outra coisa que eu vi um rapaz falando na internet. E ele falava assim: sabe por quê? Lá nos Estados Unidos, os cachorros, eles não passam de uma casa para outra. Os irmãos veem que nos Estados Unidos tem lugares que as casas não tem muro de um lote para o outro. É aquelas gramas e vai passando uma grama. E aí o cachorro, ele só fica no quintal dele, ele não passa para outro quintal. E ele falando, por que é isso? Não é porque o cachorro americano, ele é mais inteligente. Não, ele disse, eles têm uma coleira, e aí ele tem um circuito eletrônico, e aí no limite, entre um lote e outro, no chão, eles passam um fio elétrico. E aí quando o cachorro se aproxima, ele toma um choque. Então ele já fica sabendo, ele não chega até o outro lado, ele vai próximo e ele não passa. Sabe, irmãos, que às vezes acontece isso conosco, de nós temos limites na nossa vida. Às vezes nós temos encaixe, tem tampas que nos impedem de passar. Às vezes você já bateu tanta cabeça, já tantos fracassos, tantas coisas que falhou, tantos sofrimentos, tantas coisas que vai te colocando e fala: daqui você não passa, essa caixa não. Se você chegar ali, experiências ruins. Se você chegar até ali, você vai sofrer. E aí é como se fosse um choque, irmãos. E a pessoa, a vida de muitos cristãos, ele fica nesse limite. E ele começa a ter essas crenças de acreditar que o diagnóstico do médico é palavra final, o que está na conta é palavra final, o que o pai e a mãe disseram para ele é palavra final. E aí muitos, irmãos, não temos visto toda a grandeza de Deus na nossa vida. E aí eu quero colocar algumas razões, e uma delas é porque, irmãos, como eu disse na semana passada, falta uma intensidade no buscar Deus. Falta aquilo de você falar: não, eu vou buscar o Senhor, eu vou pagar o preço que for necessário, eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou mais fundo em Deus, porque a minha vida vai mudar. Eu vou viver as promessas, eu vou ver coisas acontecerem na minha vida. Às vezes, nós temos vivido uma vida muito apática, espiritualmente, muito conformado, muito no natural. Daniel,
ele era um jovem comum, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Daniel, quando chegou na Babilônia, ele era um escravo. Ele foi levado como um escravo, como um cativo, como muitos outros jovens de várias nações. E quando ele chegou ali, adolescente, ele fez um compromisso com Deus. E ele falou: Senhor, eu vou te buscar, eu vou me consagrar ao Senhor. Quando aqueles jovens ali de várias nações ficaram sabendo que ia comer a melhor comida da terra, que era a comida do rei, imagina a festa que fizeram. Mas Daniel não. Ele falou: eu não vou participar disso, porque são comidas consagradas a demônios. Eu não vou comer as iguarias do rei, eu vou jejuar. E ele com Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 anos jejuando. Alguém fala: para que tudo isso? Para que este sacrifício? Mas foi ver a vida de Daniel. Ele entrou como adolescente na Babilônia. O Império Babilônico durou acho que uns 70 anos. Durante o Império Babilônico, Daniel, ele sempre era o segundo do reinado. Reis passavam, entravam outros reis, Daniel sempre o segundo. O Império Babilônico caiu, veio o Império Medo-Persa. Daniel continuava sendo o segundo, só abaixo do rei, mandando em todo o Império. Veio o rei Dario, veio o rei Ciro. A Bíblia mostra Daniel sempre lá em cima. Mas havia um sacrifício de buscar Deus. Quando foi, passaram 70 anos que era para libertar o povo de Israel, ele entrou em jejum, 21 dias de jejum, consagrando ao Senhor. Quantas vezes a gente não faz os 21 dias de jejum? Quantas vezes, irmão, nós não buscamos a Deus? Daniel orando 3 vezes ao dia. Aí, os coadjuladores do rei, procurando um motivo para tentar tirar Daniel do poder. Eles falaram: ó rei, você é o único rei. Encheram o ego dele. Falaram: assina aqui um decreto que durante o espaço de tantos dias ninguém pode buscar a outro Deus a não ser o Senhor. E aí o rei assinou. Qual foi a atitude de Daniel? Ele poderia ficar sem orar durante aqueles dias, ele poderia fechar a janela, ninguém ia saber que ele estava orando, mas ele não negociou, irmãos. Ele continuou buscando a Deus, ele continuou orando 3 vezes ao dia, sabendo que ele seria lançado na cova dos leões. Eu não creio que alguém aqui está passando uma situação mais difícil do que a de Daniel, de saber que você vai ser lançado numa cova de leões. Leões que eram acostumados a comer gente, porque aquele império pegava os inimigos e lançava na cova dos leões. E aí quando lançaram Daniel, eu creio que em Daniel não havia medo, não havia preocupação, não havia ansiedade, porque ele era um homem de oração. Quando você é um homem de oração, uma mulher de oração, não importa a tempestade, a situação difícil que você está vivendo, a paz, a fé, a segurança, a conforto no Senhor, glória a Deus. Quando lançaram Daniel, tem um hino da Maria Lima que eu gosto de ouvir, eu escuto quase toda semana, às vezes é quase todo dia, e é um hino sobre Daniel. E nesse hino, pergunta assim: e agora, Daniel, o que você vai fazer depois do decreto? Ele fala: o jeito é orar. E aí na música fala: quando você ora, o céu se move. Quando você ora, Deus age, Deus estende a mão. E aí lá na música ele diz o seguinte: Daniel, quando ele é lançado na cova, você está com sono? Deita aí, tem travesseiro, deita em cima do leão, porque o anjo já tampou a boca do leão, irmãos. Anjos são liberados quando você está orando. No outro dia o rei falou: Daniel, será que Deus pode te salvar? Ele começou a falar: Deus me libertou, Deus me salvou, Deus me protegeu. E aquele rei, ele fez um decreto para todo o Império Medo-Persa, dizendo que era para honrar o Deus de Daniel, que era para engrandecer, que ninguém poderia falar mal, que era o único e verdadeiro Deus. Irmão, quando você busca Deus, o
tua vida, eles vão ver as grandezas de Deus. Glória a Deus. E o nome do Senhor é engrandecido. Aleluia. Glória a Deus. Mas para isso, irmãos, cadê o homem? Cadê a mulher que ora 3 vezes ao dia? Cadê o homem e a mulher que jejua 21 dias? Que não se corrompe? Que não come as iguarias do rei? Cadê aqueles que, irmãos, estão buscando ao Senhor? Eu tinha falado na semana passada sobre que muitas das vezes nós estamos vivendo no natural, irmãos. Muitos crentes, eles são espiritualmente superficiais. Não há uma conversa profunda em Deus, experiência em Deus, porque é só no natural que ele vive. É horas e horas e horas sobre falando e assistindo futebol. É horas e horas e horas em redes sociais, em reality shows, em passando vídeos curtos no Instagram. É horas e horas na frente de uma televisão. A conversa é superficial, porque não tem como ele ter as realidades celestiais, porque é natural, irmãos. Muitos estão vivendo, irmãos, não tem aquela busca a Deus, aquele sacrifício a Deus. Felizmente, irmãos, eu falo de forma geral, o cristianismo hoje é muito natural. Você não vê o fluir dos dons, mas na igreja você raramente vê sobre o batismo do Espírito Santo. Um dia com Deus, um pastor, ele é ex-pastor, e aí na hora do batismo do Espírito Santo ele falou: pastor, eu estou admirado aqui, porque não se fala mais em batismo do Espírito Santo, não se fala mais em oração, em buscar Deus. Os crentes hoje, olha nos estados, é só natural, é um sacrifício pro natural, é um esforço pro natural. Vou nem falar do mundo, falando de igreja. Tem gente que não falta um dia de academia, não falta um dia, é de segunda a sábado, mas não congrega. A pessoa, ela é horas na televisão, mas ela não ora. Pessoas que se eu chegar aqui, vamos ficar aqui 10 minutos orando em pé, a pessoa começa a sentar, mas ela faz 1 hora na esteira. Para o entretenimento, vamos até o plano de bicicleta, pessoas vão, mas para buscar Deus é um cansaço, é uma fraqueza. Vamos dobrar o joelho e orar. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, nem 1 hora pudeste velar comigo? Jesus já estava na 3ª hora de oração, chegava Pedro dormindo. Nem 1 hora, Pedro, pudesse velar comigo? Jesus pergunta para a gente aqui: nem 1 hora de manhã, nem 1 hora à noite, nem 1 hora de madrugada, nem um dia na semana pudeste jejuar, pudeste buscar Deus? Que prioridade é essa de Deus? Como Deus pode ser o primeiro lugar na nossa vida? Eu queria que você refletisse isso. Por que não tem mais esse mover de Deus, o agir de Deus? Não tem mais essa busca de falar: eu vou em águas mais profundas. Porque você tem de Deus o quanto você quer ter. Se você quiser águas nos pés, é assim: águas nos joelhos, águas nos lombos, água na cintura, água no peito. Aonde, irmãos? Você tem de Deus o tanto que você quer ter, mas se você fala: eu vou até o fim, eu vou mais fundo, eu vou buscar até onde eu puder, aí os rios do Senhor, eles vão te dirigir. Aí você vai começar a ver coisas, irmão, que você ainda não experimentou em Deus. Deus está querendo despertar pessoas, pessoas que vêm ter fome de Deus, fome espiritual, peço por um avivamento, peço pela glória de Deus. Às vezes nos anos 90 era muito comum acabar o culto, as pessoas iam no monte a pé na sexta-feira, lá no Pessu, chegava 11 da noite e até 6 da manhã e voltava a pé.
visão, de revelação? Cadê a igreja do arrebatamento? Cadê essa fome de Deus? Nós temos limitado a Deus. Quando nós não paramos nem para meditar na Bíblia, a mente cheia de coisas naturais, como você vai se conectar para aprender a ouvir a voz do Espírito? Limita Deus, limitamos a Deus quando não somos intensos. Segunda coisa, nós limitamos a Deus quando nós ficamos na tenda. Nós não queremos sair da tenda. O Senhor disse a Abraão: eu vou te fazer pai de uma grande nação, todas as famílias da terra serão benditas em ti. E ele dentro da tenda, quase 100 anos de idade, ele olhou para o Senhor e falou: Senhor pai, é através do mordomo Eliezer que o Senhor vai fazer isso? Porque eu não tenho filho, eu não posso ter filho. Deus falou: não, Abraão, vai ser através das tuas entranhas, sangue do teu sangue. A Bíblia nos mostra que Abraão, Romanos 4,19, depois que ele saiu da tenda, ele não tentou mais para o seu corpo, mas dentro da tenda, ele ficava olhando para o seu corpo. Ele olhava para o seu corpo físico, fraco, 100 anos de idade, sem mais poder funcionar, ter filhos. A esposa dele, o ventre era estéril, ela com 90 anos de idade, 2 velhinhos, e ele dentro daquela tenda. E Deus falou: Abraão, sai dessa tenda, sai dessa tenda, porque dentro da tenda, o máximo que você vê é a altura do teto. Se o teto tem 3 metros, você consegue enxergar 3 metros. Se o teto é 5 metros, 5 metros. E Deus está falando: Abraão, sai dessa tenda, para de ficar olhando essas circunstâncias. Olha as estrelas, olha a imensidão, olha quem criou os céus. Tenda é o homem que constrói, céus é Deus. E Deus está falando: olha a imensidão, assim será a tua descendência. Irmão, Deus está falando com pessoas aqui que têm sonhos vindos de Deus, que tem palavras proféticas que um dia Deus colocou dentro de você, que tem planos de Deus, mas que hoje você está dentro da sua tenda, olhando para as circunstâncias, olhando para as limitações, olhando às vezes para a sua conta bancária, e você pensa: como isso vai mudar? Se eu olho para a minha conta bancária, está no vermelho, está no negativo. Talvez, como eu disse antes, você está olhando o diagnóstico do médico. O que o médico disse? Irmão, nós respeitamos os médicos, mas os médicos não são palavra final. Não é o que o médico diz. Palavra de Deus é acima de médico. A palavra de Deus é acima do que diz o banco, do que diz a sua conta bancária. Olha aqui, amados, Deus não precisa de dinheiro para te abençoar. Deus não precisa de dinheiro para realizar os teus sonhos. Talvez você está igual a Abraão: como? Se eu não tenho dinheiro? Como? Se minha conta está no vermelho? Teve um irmão aqui na igreja, que era da nossa igreja, que Deus falou para ele que ia dar uma casa. E ele olhava, e ele sempre tinha dificuldade financeira, sempre pedindo oração para mudar aquela situação, mas a palavra estava ali: eu vou te dar uma casa. Às vezes a pessoa não tinha condições nem de pagar uma conta, quanto mais comprar uma casa de 1 milhão. Mas Deus, Ele não precisa de dinheiro para te abençoar. A pergunta é: você agarra as promessas de Deus? Você se apega a essas promessas? Deus deu a ele uma casa com piscina, sem dinheiro no banco, porque para abençoar, irmãos, não precisa de dinheiro. Glória a Deus. Teve um pastor que ele passava de frente de uma igreja grande, a igreja dele pequenininha, poucos membros, e Deus falou para ele: se você pedir, eu vou te dar essa igreja.
E a igreja lá nos Estados Unidos estava vendendo. E o Senhor falou: se você me pedir, eu te darei essa igreja. E ele falou: Senhor, não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? Eu perguntei alguma coisa sobre dinheiro. Eu estou falando que se você me pedir, eu vou te dar essa igreja. Ele nunca ia ter condições, a igreja dele, de comprar aquele lote, aquela igreja. Mas um dia ele entrou lá e pediu para ver aquela igreja, colocou as mãos ali, ajoelhou ali, e Deus começou a trazer lembranças de quando aquela igreja era cheia. E o Senhor falou: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Glória a Deus. Ele orando ali e pediu: Senhor, me dê essa igreja. Irmão, em um ano ele estava dentro daquela igreja, era dele. E ele falou que nos momentos de glória daquela igreja tinha 1000 pessoas, mas depois no tempo dele era 5.000 almas que ficavam ali. Por quê, irmão? Deus não depende de dinheiro para te abençoar. Deus não depende de nada, irmão. Não limita Deus. Eu não sei quais são os sonhos, os planos, o que Deus tem falado. Às vezes você olha por teu filho usando droga, não tem condições para uma pessoa vencer droga, não tem condições, meu marido venceu o álcool. Mas Deus está falando: não limita Deus. Sai desses pensamentos, sai dessa caixa, sai dessa tenda. Olha para o céu, olha as estrelas, olha a grandeza de Deus. Mas também, irmãos, não é só você falar e já receber. Na Bíblia tem princípios. Você vence essas circunstâncias favoráveis da tenda. É quando você tem um esforço, é quando você pega a palavra de Deus. Mas há uma parte que me cabe também. Gideão, no meio daquela crise, os midianitas roubando, saqueando, o povo de Israel vivendo em cavernas, igual rato, e com medo dos midianitas, porque tudo que eles plantavam, eles saqueavam. E Gideão, ele estava lá malhando trigo no lagar. O lagar é um lugar de prensar chuvas, mas ele estava ali malhando trigo no lagar, fazendo muito esforço para poder sustentar sua família, para poder trazer comida para dentro de casa, para poder pagar suas contas. Ele estava ali se esforçando. E aí o anjo do Senhor aparece e ele diz: homem valoroso, homem valente, Deus é contigo. Vai nessa tua força e liberta o meu povo dos midianitas. Deus, irmãos, ele procura pessoas valentes, pessoas raçudas, trabalhadoras, que no meio da tempestade, ao invés de recuar, ele continua malhando o trigo no lagar, ele continua se esforçando, ele continua trabalhando, irmãos. Na Bíblia, esse é um princípio. É Deus pegando Moisés, cuidando das ovelhas do seu sogro, e o Senhor falando com ele na sarça dele: vai lá e liberta o meu povo. É Pedro e João, Tiago, André, ali pescando, e Deus falou: agora vem, eu lhes farei pescadores de homens. É pessoas que estão se esforçando que Deus chama. Deus nos chama preguiçosos, pessoas que estão na rede, pessoas que têm o dia na frente da televisão, pessoas que horas e horas e horas passando vídeo e foto dos outros. Você nunca vai ver Deus falando: ó, você que está olhando a vida dos outros, eu vou te abençoar. Ô preguiçoso, eu vou te levantar. Ô vagabundo, eu venho aqui, vem me segue. Nunca. Você vai ver isso na Bíblia. É pessoas, irmãos, raçudas, é pessoas esforçadas, é pessoas, irmãos, que não se conformam, mesmo no meio de uma tempestade, de uma dificuldade. Eu estava falando aqui no Tadel passado que uma das qualificações dos sacerdotes é que ele não podia ser corcunda. E espiritualmente falando, corcunda é aquele que anda assim, arrastando os pés. Ó vida, ó dificuldade, ó luta, ó meu Deus, está difícil, eu estou cansado, é difícil, é complicado, arrastando chinelo. Deus não chama a pessoa assim não, irmãos. Quanto mais você fala, ó vida,
é difícil, é complicado, eu estou cansado, mais você vai se curvando, mais cansado você fica, porque as tuas palavras têm poder. Deus está chamando pessoas, irmãos, que se levantam no Senhor, que se fortalecem no Senhor. Deus fala: Abraão, a partir de hoje, teu nome não é mais Abraão, mas Abraão, porque a tua identidade, ela está sendo mudada. Você, a partir de hoje, é pai de nações. Você não é mais aquele velhinho deitado, sentado ali naquela tenda, olhando para sua barriga, olhando para seu corpo. Não, você agora é pai de nações. Deus mudou a identidade dele. Muita gente, amados, precisa ter a identidade mudada para poder ver as grandezas de Deus na sua vida, para que Deus possa realizar toda a sua vontade. Você não mais se vê como aquele fracassado, igual o Pablo disse aqui, que você se vê tão pequeno. Irmão, quantas vezes chegou um tempo que eu estava até lembrando isso com a Marley, que sempre para eu comprar as coisas era uma dificuldade, mas eu sempre tive antes da estação normal. Eu tive o meu carro com 18 anos, no meu trabalho ninguém tinha carro, mas para pagar o carro foi uma luta. Depois eu troquei, com 19 anos eu troquei por um bem melhor, mas era caro para pagar e não sobrava nada, e às vezes não podia ter prejuízo. Eu sempre olhei naquele limite, mas eu quitei o carro antes dos 20 anos, arrumei um emprego muito melhor, que sobrava muito, mas a cabeça ainda era limitada. Eu lembro uma vez que o carro estava falhando e eu fui no mecânico ali na 3, aqueles mecânicos assim que não tem nem equipamento, ele bebia mais que tudo, mexeu, eu saía com o carro voltava a falhar, levava lá, e ele levava só em um mecânico ruim, e o carro nunca arrumava. E um dia eu estava dirigindo o carro e o carro falhando. Dentro de mim veio uma voz: por que você não leva no mecânico bom, numa oficina boa? Dinheiro estava sobrando na conta já. Eu saí da semana, eu fui em Taguatinga, vi uma oficina bonita, boa. Eu cheguei lá, falei com eles. Ele falou: não, vem aqui, meu filho. Colocou os equipamentos, olhou no computador. Bom, era muito diferente. Ele falou: olha, isso aqui regulou lá, testa aí. Já estava bom. Quanto? Ele falou o preço. Aí o carro, ele não tinha um marcador de gasolina, de combustível, a vida inteira desse jeito. E um dia, é sempre preocupação: e se a gasolina acabar? Eu colocava muita gasolina. Aí um dia, a mesma voz veio: por que você não arruma isso? Eu estava dirigindo, eu só virei, fui no lugar, quando é que é para arrumar? Compra isso, compra aquilo. Arrumou na hora. A cabeça ainda era limitada, os pensamentos precisavam ser renovados. Tem muita gente que Deus quer prosperar, quer abençoar, mas a pessoa é limitada. Ela, às vezes, tem pessoas que guardam até comida estragada, tem pessoas que guardam as coisas na sua casa, roupa antiga, muitas coisas pensando: a pobreza vai voltar, eu ainda sou miserável, eu ainda não tenho. E a pessoa retém, quando era para ela estar abençoando os outros, quando era para ela estar vivendo uma vida de prosperidade, uma mente diferente, se vendo diferente. Você começa a ser curado quando você se vê curado. Eu já contei esse testemunho aqui, mas vou encerrar com ele de novo. Que tinha uma irmã, Severídio, o marido era pastor, e ela tinha um problema na visão, e vários pregadores passavam lá na igreja, oravam por ela não era curada. E uma vez tinha um pregador de cura, mas ela já tinha recebido tanta oração que ela já não queria mais pedir oração. E esse pregador de cura lá, e ela fugindo dele. Aí um dia ele encontrou com ela, falou: irmã, eu quero orar por você. Ela falou: tá bom, pastor. Ela fechou os olhos, ele começou a orar por ela, e ele falou: você consegue enxergar? Ela foi abrir os olhos, ele: fecha os olhos. Ela achou estranho, ele orou de novo: você pode enxergar? Ela abriu os olhos, ele: fecha os olhos, irmão.
deve ser doido. Aí ele explicou para ele, ele falou: irmã, enquanto você não conseguir enxergar pela fé, você não vai ver no natural. Primeiro você tem que, com os olhos fechados, conseguir enxergar, se ver enxergando. E ela entendeu, ele orou de novo, e ele falou: você consegue enxergar? Ela, com os olhos fechados, ficou orando em línguas um tempo, e ele deixou ela até que ela falou: agora eu consigo enxergar. Ele falou: então abre os olhos. E ela começou a ver. Então hoje, irmãos, é a mesma coisa. Você consegue enxergar, você consegue se ver curado, você consegue se ver próximo, você consegue se ver vivendo os planos, os sonhos de Deus, as promessas de Deus na sua vida. Então é isso que vai acontecer, irmãos. Glória a Deus. Não limita Deus. Que Deus possa realizar toda a grandeza e a bondade dele na sua vida. E a tua família, ela vai desfrutar dessa bondade de Deus através da sua vida.